A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos neste sábado. Sabem que no dia 2 deste mês celebrou-se o dia do autismo. E nós, Associação Cultural Espírita de Xeirense, nesta rubrica A Vida Continua, gostaríamos de dar o nosso contributo neste aspecto do transtorno do espectro autista, ou TEA. Autismo vem do grego autos, que quer dizer em si mesmo. É como se o ser, o espírito, este nosso irmão, esta nossa irmã, estivessem enclausurados em si mesmos, em si próprios. Inicialmente, cabe inserir aqui como uma primeira informação acerca do tema o que demonstra o capítulo 8º do livro A Gênese, no item intitulado A Alma da Terra, que diz assim: o desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo completa-se à medida que as faculdades da alma se multiplicam. A escala orgânica segue constantemente em todos os seres a progressão da inteligência desde o pólipo até o homem, e isso não poderia ser de outro modo, uma vez que é necessário à alma um instrumento apropriado à inteligência das funções que ela deve cumprir. Acerca do autismo, conceitualmente, pode-se explicar que se trata de um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Diante de tais lições, passa-se a compreender que as razões que ensejam que um espírito reencarne como uma pessoa autista são as mais variadas. São as mais variadas causas, assim como também são variados, é muito variado este chamado transtorno do autismo. Pode-se citar como um primeiro exemplo um espírito que reencarne numa determinada família, tendo previamente combinado ser portador de uma deficiência, seja ela qual for, a fim de, pura e simplesmente, ensinar àqueles que precisam aprender a praticar as leis do amor, o aspecto da inclusão, que é extremamente importante, e neste caso da inclusão temos muitos casos, fora o caso do autismo, temos o caso dos refugiados, e a sociedade neste caso fracassou redondamente, porque vemos todos os dias irmãos nossos à procura de vidas melhores morrerem nas travessias em barcaças extremamente frágeis, e neste tipo nós estamos a virar as costas a estes irmãos que precisam de algo melhor e temos que os receber. Em relação agora à temática que nos traz aqui hoje, conforme informações da espiritualidade, este transtorno, de certa forma, é um auto-isolamento do espírito. Por causa de reiterados choques contra as leis divinas em vidas passadas, o espírito acaba afetando a formação genética do corpo, que passa a abrigá-lo. E essa alternativa é uma fuga das condições que atormentam. É importante salientar que todos nós trazemos para a atual encarnação débitos pretéritos e erros cometidos, não sendo algo inerente apenas ao portador do transtorno do espectro autista. Nenhum de nós está isento das responsabilidades que nos cabem porque já fomos um dia e pelas atitudes que tomamos naqueles momentos, sendo de suma relevância que não se haja com preconceitos, baseando-se numa premissa aplicável a alguns casos, justamente porque ela faz parte da bagagem de todos nós. O autismo caracteriza-se
por um transtorno do desenvolvimento da personalidade, revelando uma perturbação característica das interações sociais, na comunicação e do comportamento. De uma forma geral, a pessoa tem tendência ao isolamento, àquele olhar disperso, sem responder de forma satisfatória aos chamados, demonstrando desinteresse pelas pessoas. O indivíduo, sem apresentar nenhum sinal físico especial, ostenta prejuízo de várias áreas da sua performance humana, que se acomete principalmente às interações interpessoais, na comunicação e no comportamento global. Descrito pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra Leo Kanner, até hoje muitas das suas causas permanecem desconhecidas, havendo forte indício de fatores genéticos. O paciente apresenta um sistema nervoso alterado, sem condições psiconeurológicas apropriadas para uma adequada receptividade dos estímulos necessários, afetando seriamente o seu desenvolvimento, exibindo incapacidade inata para o relacionamento comum com outras pessoas, como também desordens no desenvolvimento da linguagem. Também aqui o comportamento do portador deste tipo de transtorno tem atos repetitivos, as suas próprias rotinas, tem também o aspecto para alguns, o aspecto da hiperatividade, para outros o aspecto da agressividade, enfim, é um distúrbio permanente e incapacitante, associado a algum grau também do aspecto da limitação mental, que acomete mais o sexo masculino. Enquanto pensadores se debatem em mil argumentos e justificações, completamente envolvidos nas teias compactas da problemática síndrome, qual é a contribuição que pode ser concedida pela ciência do espírito? Ou seja, caros amigos, a doutrina espírita ensina que somos artífices do nosso próprio destino e que o acaso não existe. Quando nós nascemos com alguma deformidade, na verdade, a mesma já existia antes em espírito, porque a criamos dentro de nós em determinada vivência física. Então, o espírito, todos nós, é responsável por tudo o que pensa e faz, pois está subordinado à lei de causa e efeito, à lei divina por excelência. Se nós tivermos algo a espiar, a distonia arquivada no nosso envoltório espiritual propiciará a escolha da fita compatível à sua posterior gravação. Então, plasmamos no nosso ADN a informação codificada que trazemos em espírito, sendo, portanto, as nossas deficiências originadas de nós mesmos, nunca obra do acaso, e muito menos predeterminadas por uma divindade vingativa. Nunca. Nós somos todos hoje o que construímos ontem, como dizia Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ninguém nasce autista por acaso. A justiça divina é misericordiosa por excelência, propiciando ao infrator, aqui entre aspas, as benesses da retificação espiritual. Algumas teses espiritualistas relatam que o comportamento autista decorre do fato de o espírito não ter aceite a sua reencarnação. No livro dos Espíritos, na questão 355, na questão 355, ensina que a aliança do espírito ao corpo não é definitiva, porquanto os laços que ao corpo o prendem são muito fracos, podendo romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Portanto, a doutrina espírita instrui que, nos casos da não aceitação da reencarnação, mediante o seu livre-arbítrio, a entidade se retira e acontece aquilo que nós chamamos o aborto espontâneo.
Os déficits cognitivos associados às profundas alterações no interrelacionamento social caracterizam o autista, apresentando uma forma de identificação profundamente diferente, resultante do mau uso das faculdades intelectuais em existências anteriores. Nós aqui vemos que, na parábola dos talentos, Jesus alude aos que usaram os seus dons, por exemplo, neste caso, o mau uso do intelecto em vidas passadas, que usaram os seus atributos sem benefício para os semelhantes e, posteriormente atormentados pelos remorsos, refletem um sofrimento que parece não ter fim, recebendo como sentença, esta palavra um bocado pesada, sentença entre aspas, que ressoa nos refolhos mais íntimos da consciência, que diz assim o que Jesus dizia na parábola: até o pouco que tem lhes será tirado. O irmão, este espírito autista, representa alguém que necessita de muita atenção, de muito carinho e amor, vindo ao mundo físico numa existência essencialmente expiatória, portanto, no qual ele fica parcialmente ou totalmente desprovido do controle das suas emoções, com o prejuízo acentuado na interação social, o aspecto da empatia, que tem ainda dificuldade em ultrapassar, e por aí fora. Nós sabemos que os estudos espíritas, nomeadamente no campo da medicina, na medicina espírita, no qual associações médico-espíritas se debruçam sobre esta temática extremamente importante, sabendo que, por exemplo, em 1990, em cada 2.500 nascimentos, um deles era autista, e agora mais recentemente em 2008, se não me engano, em cada 88 nascimentos, um é autista. Ou seja, aqui, de certa forma, a espiritualidade está-nos a ensinar, mais uma vez, o aspecto da inclusão. Porque, como se costuma dizer, quando o aluno está pronto, o mestre aparece e nada nos será dado que seja superior às nossas forças, se estão a aparecer cada vez mais irmãos nossos com este tipo de transtorno, é porque nós, os pais em especial, estão preparados para este tipo de provas. E quanto mais soubermos sobre as causas espirituais deste tipo de transtorno, mais fácil será para os familiares, para os educadores, para os pais, de certa forma, ultrapassarem esta prova. Em reuniões, em sessões mediúnicas, irmãos nossos portadores desse transtorno afirmaram que, de facto, fizeram algo no passado pelo qual se arrependeram profundamente. E hoje sentem-se isolados numa espécie de bolha. Para quê? Para se defenderem a si próprios, com medo do exterior, e também com medo de voltar a magoar os outros. Vejam só, eles já têm a consciência de que magoaram, e muitos deles gostariam, em comunicações mediúnicas, dizem eles, muitos deles gostariam que os próprios pais não sofressem tanto, porque eles afirmam ser uma etapa que eles têm que passar e que no fim tudo correrá bem, porque somos imortais. Isto é apenas uma etapa. Eles sabem, eles têm consciência, portanto, eles têm consciência das suas limitações, eles fecham-se na sua própria redoma de proteção. Por isso os pais, tendo mais este esclarecimento que a doutrina espírita dá, podem, de certa forma, acolhê-los, falando cada vez mais da proteção que eles têm no lar, que eles não precisam estar tanto fechados em si próprios, que aquele sentimento de culpa que eles sentem já está relacionado com o passado, já foi, já passou. Levar para o lar o Evangelho de Jesus, ler o Evangelho em voz alta, explicar por palavras nossas o que é que nós entendemos daquele Evangelho,
diante deste filho ou desta filha, ou mesmo estando a filha noutro comportamento da casa, mas orando por ele, tentando falar com ele enquanto ele está a dormir, porque o Espírito tudo capta, falando com ele de uma forma amorosa, que ele é desejado, que ele é muito bem-vindo, que ele é amado, que ele é protegido. Falando no aspecto da culpa, que já não faz sentido. Ele está aqui para evoluir, E ele está no lar certo. Ele é um espírito que precisa, mais uma vez, repito, de muito carinho, de muito amor. E é claro que a nossa medicina, para aqueles casos mais extremos, onde existe a agressividade, onde existem problemas mais complexos, a nossa medicina é extremamente importante para que, de certa forma, se possa, esses sintomas se atenuem e que este irmão nosso, que é um irmão nosso, porque é filho de Deus, muito amado por Deus, possa, de certa forma, ter outra calma para ter uma existência corporal temporária, porque estamos aqui todos de passagem, de certa forma mais atenuada, mais amorosa. Portanto, que sigamos sempre em frente, sem desanimarmos, nada nos acontece por acaso. Os familiares destes filhos, destes entes queridos, tiveram também no passado envolvidos nesta problemática. Portanto, nada nos acontece por acaso. Nenhum filho vem ter aos nossos braços por acaso. É por alguma razão, para nós reequilibrarmos aquilo que desequilibramos do passado. E o esquecimento de vidas passadas é a grande bênção divina, porque se não fosse assim, nós não podíamos, se nós nos lembrássemos de tudo o que fizemos uns aos outros no passado, e porque estamos sempre a evoluir, estamos sempre a melhorar, o relacionamento interpessoal seria praticamente impossível. Mas graças ao esquecimento, nós recebemos aquele filho com muito amor e temos amor por ele ou por ela, portanto, toda a vida. Logo, nesta partilha de conhecimentos, de esclarecimentos, que os pais tenham outro conforto, sabendo que nada por acaso, tudo passa, somos imortais. Estamos aqui, mais uma vez, todos nós, não só familiares, mas toda a sociedade, estamos aqui a aprender a grande lição, a lição da inclusão e não da exclusão, que é o que temos feito até agora e não tem dado nenhum bons resultados. Também estamos aqui com este tipo de filhos para resgatarmos o amor que está a faltar nas famílias que estão elas desestruturadas. E se as famílias estão desestruturadas, isso irá refletir-se na sociedade. E se a sociedade também está ela desestruturada, isso irá refletir-se na humanidade. E o que é que vemos hoje no mundo inteiro? Guerras, fome, refugiados, enfim, muita coisa a acontecer negativa, porque estamos desatentos às realidades espirituais. Portanto, vamos abrir mais os olhos, vamos olhar mais uns para os outros e vamos nos incluir uns aos outros e respeitar as diferenças. Caros amigos ouvintes, hoje ficamos por aqui com esta temática deste transtorno do espectro autista e antes de marcarmos o encontro para o próximo sábado, vamos deixar aqui uma mensagem do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz o seguinte: a tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz sol íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo
a várias doenças da mente, da emoção e do corpo. Por isso, vamos espalhar isto, vamos substituir pensamentos tristes por pensamentos mais alegres, e quanto mais ocupados estivermos com coisas úteis, e uma dessas coisas úteis que nós temos ao alcance de todos, mesmo que estejamos acamados, mas lúcidos, é a prece, a oração pela humanidade. Pedir paz, pedir amor, pedir perdão, pedir luz para o mundo inteiro. Se fizermos isso, já estaremos a fazer muito, acreditem. A prece é extremamente valiosa e está ao alcance de todos, porque não precisa ser decorada, parte do nosso coração. É uma linguagem pessoal, íntima. Então, agradeçamos cada vez mais, sejamos mais gratos, que conheçamos melhor o objetivo da nossa vida, porque conhecendo o objetivo da vida e adicionando a isso a gratidão pela vida, a vida será muito melhor, acreditem, muito melhor. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Vamos então marcar encontro para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que sabemos se irá refletir no todo. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.